Sejam bem-vindos à semana de oração do distrito de Cesário Lange. Infelizmente, os nossos templos estão fechados devido à pandemia do coronavírus. E nós queremos agradecer a todos os líderes e irmãos da igreja que estão nos ajudando a tomarem as medidas cabíveis neste momento. É justamente por isso que durante toda essa semana, a partir de hoje até sexta-feira, às 19h30, teremos a oportunidade de, como uma única família, nos unirmos em oração. Às 19h30, todos os dias, estará disponível um novo conteúdo, uma nova mensagem, para que você possa, em sua casa, junto com a sua família, fazer do seu lar uma verdadeira igreja. Lembre-se que os cultos serão breves, para que você também possa ter o seu momento de adoração e louvor no seu lar. Também é importante lavarmos as mãos todos os dias, várias vezes aos dias, né? Se estivermos em algum ambiente aberto, evitar as aglomerações e evitar de tocar com as mãos os olhos, a boca e o nariz. Essas são medidas simples, mas que nos ajudam a evitar a contrair o coronavírus. E caso a gente for tossir ou espirrar, lembre-se de colocar alguma coisa na frente, no caso um pano, ou então pode colocar o seu antebraço na hora de tossir, tá bom? Então feche seus olhos, nós vamos orar. Grandioso Deus e Pai, nós vamos abrir agora a Bíblia. Muitos lares agora estão ouvindo essa oração e também estão abrindo a Bíblia. Que o seu Santo Espírito, ó Pai, os abençoe e os guarde, e que as nossas casas sejam verdadeiros templos de adoração. Nós pedimos isso no doce amado nome de Jesus. Amém. O texto para a meditação encontra-se no livro de Tiago, capítulo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Vamos à leitura do texto? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quem escreve essa carta é Tiago, irmão de Jesus, conhecido como Tiago, o Justo. Ele escreveu esta carta para os irmãos que estavam na diáspora, ou estavam na dispersão, que estavam espalhados pelo Império Romano. Em sua carta aos primeiros cristãos, Tiago escreve para os encorajá-los a terem fé em tempos de problemas, em tempos de dificuldades pelas quais estavam vivendo, exortando-os a serem praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes de sua palavra. Em primeiro lugar, temos no verso 2, Tiago dizendo para os irmãos, para os filhos de Deus, considerarem motivo de toda alegria o fato de passardes pelas provações. E o povo de Deus, assim como no passado, hoje também tem passado pelas provações. E esta com certeza é uma realidade que ao longo da vida todos iremos passar ou experimentar, que são as provações. Mas é uma realidade que se faz presente em nossos dias. E assim como eles estavam passando, nós também passamos. Os problemas que eles estavam vivendo naqueles dias, o verso 5, 10 e 27, nos dão um panorama do que estava acontecendo. Primeiro, que o povo de Deus estava vivendo sem sabedoria, não estavam buscando a palavra de Deus. Eles estavam vivendo uma vida que não era de maneira humilde e simples. E também não estavam buscando ajudar aos mais necessitados, como as viúvas e os órfãos. A provação é aquela situação onde a nossa fé é provada. E geralmente a provação acontece de uma forma adversa, de maneira que nós não aguardamos. Sabemos que as provações, elas podem vir sobre diversas maneiras. É uma porta que não se abre, é uma doença que chega até a nossa casa. Mas devemos lembrar que as nossas aflições e as noites em brancos pelas quais passamos, elas um dia terão fim. O resultado das tentações e das aflições, o resultado disso é o que cada um de nós cristãos devemos almejar. E é isso que Tiago está explicando, para não olharmos para as provações, mas olhar para aquilo que ela vai produzir em cada um de nós. Não podemos esperar que aconteça tudo do modo como queremos ou do jeito que desejamos.
Algumas tribulações simplesmente vêm pelos fatos de estarmos vivos, como as doenças, as epidemias e os problemas que temos enfrentado em nossos dias. Outros problemas sobrevêm em nossa vida porque somos cristãos e somos alvos de Satanás aqui nessa terra. Satanás, ele luta contra o povo de Deus e o mundo se opõe a cada um de nós, tornando a nossa vida verdadeiras batalhas. Queridos, quem valoriza muito mais as coisas materiais e físicas neste mundo, ou valoriza mais as coisas materiais e físicas neste mundo mais do que as espirituais, não vai poder ter uma vida, ou não vai ter por motivo de toda a alegria passar pelas provações. Viver apenas em função do presente, sem pensar no futuro, fará com que as tribulações nos tornem apenas pessoas amarguradas e não aperfeiçoadas. Assim, quando sobrevêm sobre nós as tribulações, devemos mais do que depressa dar graças ao Senhor e adotar uma atitude servil diante de Cristo. Não se trata de fingimento, mas apenas de ver as provações com os olhos da fé. A nossa fé, ela sempre é provada. Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, Ele provou a vida de Abraão para saber se realmente ele teria fé suficiente para viver. Deus sempre prova a nossa fé e com certeza estamos vivendo dias de provações. Satanás, ele tenta, ou ele nos tenta, a fim de fazer aflorar em nós o que nós temos de pior. Deus, ele sempre coloca prova diante de nós para fazer aflorar em nós o que nós temos de melhor. A aprovação da nossa fé verdadeiramente nos mostrará quem de fato nós somos e de que lado da guerra nós estamos. E o que Deus deseja produzir em nossa vida? Perseverança e a capacidade de prosseguir, mesmo em meio às dificuldades. Não se pode adquirir perseverança lendo um livro ou escutando um bom sermão. Devemos sim passar pelas dificuldades e as provações da nossa vida, para crer que Deus é Deus em nossa vida verdadeiramente. Devemos obedecer a Ele. Quando a aprovação é vencida, ela produz em nós perseverança. Promove o nosso crescimento humano e espiritual e nos aproxima cada vez mais de Deus. Somos como o ouro que precisa passar pelo fogo para ser purificado. Então, estamos vivendo um momento de provação. Estamos vivendo uma prova de fogo. Louve ao Senhor e espere mais um pouco. Mantenha-se firme ao lado de Deus e logo Deus trará o livramento para o seu povo. As provações, elas são inevitáveis em nossas vidas. Mas se você crê, espere a vitória sem perder a fé. Persevere, porque o milagre em nossa vida e o livramento está para chegar, porque Deus nos ama e Ele cuida do seu povo. Se você quer andar pelo caminho vitorioso, não tenha medo de passar pelas provas, pois o medo paralisa a nossa vida e paralisa a nossa fé. Aceite Jesus e deixe Ele conduzir a nossa vida. Feche seus olhos e mais uma vez nós vamos orar. Grandioso Deus e Pai, estamos vivendo os últimos dias. Sabemos que muito em breve o Senhor voltará para nos buscar. Ajude-nos, ó Pai, a ter a fé perseverante. Ajude-nos a ter a vida conforme o Senhor deseja, para que possamos ser seus filhos e nos apresentar diante de Ti na sua breve volta para morar contigo nas mansões celestiais. Cuide da nossa igreja, cuide das nossas famílias e nos traga amanhã para ouvir mais uma vez a Tua palavra. Essas bênçãos pedimos no doce amado nome de Jesus. Amém.